Olá pessoal, meu nome é Luiz, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jesus a Luz Divina, aqui em Itaquá. Continuando nossos vídeos sobre a homoafetividade, homossexualidade, quando nós tratamos desses assuntos, citamos texto do Antigo Testamento, a justificativa é que nós não estamos mais no tempo da lei, mas sim no tempo da graça. Como se hoje houvesse uma liberdade para esse tipo de relacionamento homoafetivo ou homossexual, uma vez que nós não estamos mais na lei, mas na graça. Mas quando nós olhamos para o texto do Novo Testamento, nós temos Paulo tratando sobre isso nas suas epístolas, nós temos no livro de Apocalipse tratando sobre essa questão e temos aqui no livro de Romanos, onde eu vou fixar a nossa meditação sobre esse tema. E aqui em Romanos, no capítulo 1, Paulo vai mostrar qual é a realidade do homem hoje, qual é a realidade do homem sem Deus. E ele começa dizendo assim, Romanos capítulo 1, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Veja que ele não está dizendo que a ira de Deus se manifesta só sobre a questão homoafetiva ou homossexual. Ele diz que a ira de Deus se manifesta sobre todo tipo de impiedade, sobre todo tipo de pecado. E no versículo 19 e 20, Deus vai dizer o seguinte, olha, eu me revelei a todos, para que ninguém tenha desculpa naquele dia, no último dia, no dia do juízo, dizer o seguinte, não, mas o Senhor não se revelou a mim. Olha o que Paulo diz em Romanos 1,19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, o homem não terá desculpa diante de Deus quando ele comparecer diante do Senhor, porque uma das grandes problemáticas do ser humano é o seguinte, uma vez que você tira Deus da história, uma vez que você diz que não há um ser superior, um ser além de nós tiramos a questão da responsabilidade de nossas ações. Ou seja, tudo que nós fizermos, eu não vou ter que prestar conta a alguém além de mim mesmo. Então, é por isso que se tenta tirar Deus dessa equação, dessa conta. Uma vez que não tem Deus, uma vez que eu sou responsável pelas minhas ações e não tenho que dar satisfação, prestar conta das minhas ações a ninguém. Mas Deus está dizendo, eu me revelei a todos, para que naquele dia ninguém seja indesculpável, ou seja, se tenha por inocente, porque ele se revelou e se revelou a todos. O versículo de número 21 a 24 diz o seguinte, nós fizemos uma escolha e Deus respeita as escolhas do homem. Olha o que Paulo diz lá, no versículo 20 a 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Lhe deram graças, nem lhes deram graças. Antes, em seus discursos, se desviaram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, Deus respeitou essa escolha do homem. O homem não quis dar glória ao Senhor, o homem não quis servi-lo, e Deus respeitou essa escolha. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, Deus se revela e nessa revelação Deus espera que o homem o sirva, o glorifique e vivam pela verdade da sua palavra. Mas o homem, ele decide andar pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. Versículo 22, dizendo-se sábio, tornaram-se louco. E por que tornaram-se louco? Verso 23.
mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Qual é a mudança aqui? Em vez de o ser humano adorar ao Senhor, o ser humano passou a adorar a si mesmo e levantar os seus deuses. Ou seja, instituir os seus deuses. Então, em vez do homem se dobrar ao Senhor, em vez do homem se dobrar a Deus, dentro dessa sua livre escolha que Deus respeitou, essa escolha, o homem decidiu adorar a si mesmo e o homem decidiu criar os seus deuses, criar os seus ídolos e se prostrar diante desses ídolos. Verso 24. Deus respeitando a vontade do homem. Olha o que é que Deus vai fazer agora, verso 24. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos. Ora, então Deus respeita a escolha do homem e Deus o seguinte, bom, uma vez que o homem não quer andar segundo a minha palavra, não quer andar segundo aquilo que eu instituí na minha própria palavra, então eu vou entregar este homem a si mesmo. Ou seja, ele vai andar não segundo a minha palavra, mas ele vai andar segundo a concupiscência, ele vai andar segundo o seu pecado. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo desordenado. Então o homem passa a ser governado por esses desejos desordenados. E aí Deus entregando o homem a si mesmo, o homem vivendo por meio de sua própria vontade, de seus próprios desejos desordenados, o que o homem vai fazer? Ele vai se dar ou vai se entregar a todo tipo de imundície para desonrar seus corpos entre si. Ponto. E tudo isso aqui tem como ponto de partida a idolatria. Ou seja, o versículo 23 diz que o homem, em vez de adorar a Deus, decidiu adorar a si mesmo e as suas divindades. Então, toda a gama de pecado, ele surge da idolatria. Ou seja, da vontade de instituir o seu próprio Deus e a partir da instituição desse próprio Deus, o próprio homem vai estabelecer as leis que esse Deus deverá regê-lo. Então, na verdade, a idolatria aqui é a idolatria do próprio homem, ou seja, é um homem querendo tomar o lugar do Senhor. Então, Deus, como diz aqui no versículo 24, Deus entrega, e essa expressão de que Deus entregou o ser humano à sua própria vaidade, ele vai aparecer outras vezes no texto. Ele vai aparecer no verso 26 a 28, vai repetir essa mesma expressão que a gente vai ler já já. Então, o que o homem faz? Versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Por que mudaram a verdade de Deus em mentira? Ora, em vez de eu adorar a Deus, que institui tudo, estabelece tudo, eu torno tudo isso em uma mentira. A verdade de Deus eu torno uma mentira para instituir a minha própria verdade. Olha o que diz o versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, aquilo que está instituído, aquilo que está estabelecido por Deus, aquilo é mentira. Uma vez que eu não sigo, uma vez que eu acho que eu não devo seguir aquilo, é porque aquilo eu considero como uma mentira. Foi exatamente o ataque da serpente lá no Éden. Foi assim que Deus diz? Olha, ele está mentindo. Então, nós mudamos a verdade de Deus em mentira. E fizemos o quê? Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, em vez de adorarmos a Deus, o homem passa a adorar a si mesmo em lugar de Deus. E continuando, que é bendito eternamente, amém. Esse é o verso 25. Agora no verso 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames. Então repete-se de novo. Deus entrega o homem a si mesmo, Deus entrega ao homem as suas paixões mais infames, que diz o texto aqui, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural
no contrário à natureza. A palavra aí, paixão infame, nada mais é do que a natureza que está entregue a todo tipo de imoralidade, ou seja, a todo tipo de degradação, a todo tipo de desejo do próprio homem. Por isso que Paulo vai dizer aqui, até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Então veja que Paulo está dizendo que o que está acontecendo é contrário à natureza, por quê? Porque quando Deus diz lá, ele cria macho e fêmea, a natureza é que os o macho e fêmea, eles vão se completarem. Aquilo que é igual ou semelhante, mas ao mesmo tempo diferente. É o semelhante que vai se relacionar com aquele que é diferente. Então, o que está acontecendo? Que fala até do lesbianismo também. Né? A homossexualidade não só em relação ao homem, mas a mulher também, a questão do lesbianismo também. Então, a mulher deixa o uso natural. Qual que é o uso natural? Esta mulher tem encontro com um macho e aí instituir uma família. O que está acontecendo aqui? Como ele está entregue a si mesmo, às suas paixões, aos seus desejos e deixando tudo isso aflorar sem ter peso na consciência, porque se não tem Deus e Deus já foi tirado da jogada aqui, o homem se torna o seu próprio Deus, então ele não tem que dar conta a ninguém além dele mesmo. Então ele pode fazer tudo aquilo que ele quiser, inclusive mudar a sua própria natureza, ou seja, se relacionar entre os semelhantes, não diferentes, ou seja, homem com homem e mulher com mulher. Tudo isso porque o homem decidiu isso e Deus, respeitando o livre-arbítrio do homem, entregou para que o homem viva da maneira que ele acha que deve viver. Verso 27. Semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao erro. Ora, então o verso 27 vai complementar o verso de número 26. A mulher deixa o uso natural, se inflama com o seu semelhante, e não o semelhante diferente, mas o semelhante igual, e o homem mesma coisa. Ele deixa o uso natural para se relacionar com o seu semelhante diferente, passa a se relacionar com o seu semelhante igual. E Deus entrega esse homem a esse tipo de relação em que ele vai receber em si mesmo a sua própria condenação do seu próprio erro. O versículo de número 28 diz assim: semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, uma vez que o homem decidiu, que o homem escolheu viver desta forma, então Deus entrega, Deus deixa o homem seguir o seu próprio curso, sua própria natureza, mudando o uso natural para aquilo que é antinatural, porque o natural é um homem e uma mulher, não uma mulher e uma mulher, nem um homem e um homem. É isso que a Bíblia revela para nós. Esse é o padrão. Isso foi o princípio de tudo, que deveria ser seguido por nós aqui. Mas uma vez que o homem decide viver a sua própria vontade, então, como diz o texto, Deus abandona, Deus deixa esse homem a sua própria sorte, ele vai cometer todo tipo de torpeza, como nós estamos vendo aqui no texto. Então, para encerrar essa parte do texto,
Qual que é o juízo de Deus que ele diz lá no versículo de número 18? Porque a ira do Senhor se manifesta, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Qual que é a ira de Deus? A ira de Deus é que Deus entrega esse homem a si mesmo, e a partir daí esse homem entregue a si mesmo, ele comete todo tipo de impiedade. Dentre as impiedades que o homem sem Deus ele comete, está a relação homoafetiva ou homossexual. Como eu tenho falado aqui nesses vídeos, nós estamos mostrando aqui a posição da palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre isso, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, mas o intuito aqui não é atacar, o intuito aqui não é discriminar, o intuito aqui não é ser preconceituoso. O intuito aqui é trazer esclarecimento para aqueles que querem ser esclarecidos. Como diz o próprio texto, você tem o seu livre-arbítrio para tocar a sua vida do jeito que você quiser. E eu, como pastor, como ministro, eu tenho minha responsabilidade, como faz um arauto, como fazia um arauto, um sentinela, alertar. Como eu sempre digo aqui na congregação, a mensagem foi entregue, agora o que você vai fazer com a mensagem que foi entregue, com aquilo que está sendo falado nessa série de vídeos sobre esse assunto, a decisão é sua. Como eu disse em vídeos passados, a nossa fé, ela não pode ser imposta, a nossa fé ela tem que ser aceita, porque você tem esse livre-arbítrio para aceitar ou não a nossa fé. Como nós também temos o nosso livre-arbítrio de não aceitar esse tipo de comportamento, mas isso não quer dizer que a minha não aceitação eu devo desrespeitar, eu devo ter preconceito ou tratar de uma forma indigna. Não. O fato de eu não concordar com o estilo de vida que cada um escolhe não quer dizer que eu sou preconceituoso, que eu sou homofóbico ou que eu estou instigando esse tipo de situação, não. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel de falar, de esclarecer. Agora, o que você vai fazer com a informação, isso cabe a você e somente a você, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.